Muito bem, são 11 horas em ponto na nossa bela e querida Garopaba. Nós vamos iniciar então, a nossa entrevista conforme combinado, conforme foi informado durante a semana, conforme foi aí sorteado. Ontem nós tivemos aí a primeira entrevista, hoje nós estamos com a segunda entrevista e o nosso entrevistado de hoje é o senhor Aguinaldo Pacheco, do PL. E o Saraiva vai fazer a introdução aqui, porque essa é uma coesão do Jornal Mais Garopaba e Rádio Garopaba FM para a entrevista dos candidatos a prefeitos desta cidade. Saraiva, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Pires. Na Garopaba dos Pescadores, agora, que a gente vai estar dando hora todo o tempo, 11 horas, 1 minuto. E começamos aqui a apresentação do programa. A Rádio Comunitária Garopaba FM e o Jornal Mais Garopaba têm a honra de dar início à segunda entrevista da série com os candidatos majoritários nas eleições de 2020. Rádio e jornal investem assim na democracia e na valorização da atuação política, atividade nobre e responsável pela mediação dos interesses e aspirações dos diferentes grupos sociais que formam nossa população. Esperamos, com essas entrevistas, levar o máximo de informação para que o eleitor forme sua opinião e exerça seu pleno direito ao voto livre, secreto e universal. Alguns lembretes antes de começarmos a entrevista. Rádio e jornal não são responsáveis pelas afirmações dos candidatos. Não será permitida agressão ou insulto a qualquer outro candidato. Será obrigatório o uso de máscara e o atendimento a outros procedimentos recomendados pela autoridade sanitária. Dito isso, hoje é a vez de Aguinaldo Pacheco, do PL. Seja bem-vindo, candidato. Bom dia, Saraiva. Bom dia, Júlio. Bom dia aos demais componentes da equipe. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui. Tá? Muito obrigado pelo espaço. Acredito, sinceramente, que a democracia realmente ganha muito com esse tipo de gesto de vocês, com essa abertura. Muito importante para a gente exercer bem a democracia. A primeira pergunta, é a apresentação, viu? A apresentação do candidato, onde cresceu, local de moradia, viu? Aspectos da biografia no relato do próprio candidato aí, a sua apresentação pessoal. Pois bem, eu sou o Aguinaldo Pacheco, sou natural aqui de Garopaba, sou consultor imobiliário, tenho formação em edificações, também em transações imobiliárias e administração de empresas. Nasci aqui em 1966, sou filho do seu Timóteo e da dona Maria de Areia de Palhocinha. Muita gente conhece a minha mãe como Dona Mangã. Somos em 4 irmãos, sou casado com a Ana Maria, a Ana do seu Andrino, já falecido, e a minha sogra, Dona Isídia. Tenho 2 filhos, Guilherme e Mariana. O Guilherme já é casado. Posso tirar a máscara? Se o senhor tem o direito, porque está todo mundo aqui protegido, pode tirar a máscara. O senhor está protegido. Obrigado. Obrigado. Bom, eu na verdade me criei em Garopaba, estudei aqui até a 8ª série, como era o comum na nossa época, é o que dava para fazer. A partir daí a gente tinha que sair para estudar, fui a Florianópolis, estudei, trabalhei. De lá também tive outras oportunidades em outras cidades e mais tarde então voltei para Garopaba. Já quando casei aí voltei para ficar mais perto da família e montar aqui os meus negócios. Meu candidato a vice é o Serginho, amigo meu, Serginho do Seguro. E na verdade a gente representa um grupo de cidadãos que resolveu se envolver na política para participar ativamente do processo. E a gente já parte então para a segunda pergunta. São 11 horas 5 minutos na Garopaba dos Pescadores. A gente vai estar pontuando sempre Com certeza. tempo, né? Quais os principais pontos, eu acho que era isso que o senhor já estava encaminhando, quais os principais pontos de seu programa de governo que a população tem que saber agora? Eu sei que é um trabalho que vai ser ainda levado no tempo, né? Na verdade, acho que a pergunta saiu da ordem, tinha uma outra antes, mas não tem problema, posso falar do plano de governo. Bom, nosso plano de governo... Tá. Desculpe, foi erro meu,
problema. Por que o senhor decidiu ser candidato a prefeito? Desculpe. Não tem problema Isso nenhum. acontece. São eu. Bom, na verdade eu não decidi, né? Quando a gente se reuniu, quando o grupo começou a estudar essa questão e decidir se envolver para tentar fazer uma política um pouco diferente, inovadora, o grupo precisava de uma liderança e aí naturalmente o meu nome, o nome do Sérgio foi levantado e a gente foi escolhido então pelo grupo para representar. Não era uma proposta minha, não era um desejo meu ser prefeito. Mas enfim, como a ideia veio surgindo, a gente foi amadurecendo, discuti muito em família realmente, foram várias conversas nesse sentido, até conseguir que todos me apoiassem, enfim. E aí a gente foi se convencendo que realmente era importante, foi entendendo que é preciso o cidadão tomar espaço, tomar frente, parar de reclamar, não adianta realmente. Muitos de nós já falamos essa frase, eu não gosto de política, mas se a gente não resolver assumir o papel de cidadão e se fazer parte da política, não adianta ficar reclamando. Então, partindo desse princípio, a gente entendeu que sim, acabei aceitando o convite. Para mim, realmente é uma honra representar a nossa cidade no mais alto cargo. É realmente é muito importante, muito relevante. E vou tentar, com muita humildade, devolver aí para a cidade um pouco de tudo que a gente conquistou. Para você que está ligando o rádio agora, nós estamos conversando com o Aguinaldo Pacheco. Ele é candidato a prefeito dessa cidade, numa série de entrevistas que o jornal Mais Garopaba e a Rádio Garopaba FM estão realizando com os candidatos a prefeitos dessa cidade. Nós vamos para a terceira pergunta já para o candidato. E você que está em casa, fique aí já observando, atento nas propostas, nos objetivos que o candidato tem para ser o gestor principal desta cidade. Terceira pergunta diz o seguinte: quais os principais pontos do seu programa de governo? Bom, desde que a gente começou essas conversas e todo o grupo, na verdade, vem se reunindo já desde o ano passado, meados de junho, na verdade, quando começamos com esse projeto, muito se discute, muito se fala sobre plano de governo, muitas pessoas se envolveram nessa questão, o nosso grupo é grande, eu não represento, não estou aqui sozinho, e elegemos então saúde e educação como prioridades. A gente entende de fato que uma população com saúde e bem instruída, por si só, ela já tem condições de trabalhar na solução de diversas outras questões necessárias para o desenvolvimento da cidade, do cidadão. Então esse é o pontapé inicial. É claro, temos outras questões muito importantes, por exemplo, para que você consiga trabalhar, fortalecer saúde e educação, você precisa valorizar os profissionais. Então, valorização dos profissionais, qualificação deles, da equipe. E um outro ponto muitíssimo importante, que é o turismo. Garopaba, sim, é uma cidade turística, sim, merece toda a nossa atenção. Inclusive, a gente destaca muito essa questão. A gente precisa de uma Secretaria de Turismo bem atuante, bem qualificada, com todo respeito às pessoas que estão lá, mas realmente é preciso mais autonomia, é preciso profissionais muito específicos nessa secretaria. Nós pretendemos fazer, inclusive, um ajuste. A secretaria ela vai ser Turismo e Cultura. E qualificação nesse quesito é importantíssimo e indispensável. O Garopaba precisa se qualificar, aperfeiçoar, treinar as pessoas, valorizar os profissionais que temos nessa área para poder alcançar um resultado e um turismo de qualidade. Então vamos para a quarta pergunta. Na Garopaba dos Pescadores são agora 11 horas 10 minutos. Isso, da gente saber o horário é para dosar o tempo. Não ter pressa aqui na Rede Globo, não é Jornal Nacional. A gente começa agora com as perguntas das entidades. O Valmiro Nascimento, presidente da Colônia de Pescadores, encaminha a seguinte questão: qual vai ser a política do candidato, se eleito, para os pescadores de Garopaba? Muito bem, Saraiva. Eu gostaria de fazer um registro aqui muito importante. Primeiro, é preciso esclarecer uma questão que muitos não têm bem definido. Não dá para continuar achando que pesca e turismo são coisas que precisam se entender, precisam se aceitar. Não é bem assim. Eu entendo diferente. A pesca artesanal, ela na verdade, é um dos nossos principais atrativos turísticos.
e não diferente disso. Tem muita gente que acha que concorre, ou pesca, ou turismo, e fica uma certa discussão em torno disso. Não vejo dessa forma, pelo contrário, pesca e turismo, aliás, a pesca artesanal é sim, não tenho sombra de dúvida, um dos principais atrativos da nossa cidade. Quando você valoriza esse tipo de situação, a cultura, a pesca e muitos outros atrativos que a cidade oferece, você começa a qualificar o turista. Tá? Então, na medida que o pescador, por exemplo, ele se reconhecer como um artesão, como um artista, e que pode trazer mais valor ainda para a sua atividade, para o nosso turismo, valoriza muito. Tá? Eu não tenho sombra de dúvidas disso. Inclusive, a gente precisa reconhecer que precisamos aprender muito. Existem muitos trabalhos acadêmicos hoje em torno disso. Eu, inclusive, gostaria de fazer aqui um destaque, se me permitem. Existem alguns trabalhos sendo feitos pela Universidade Federal, pela Universidade Estadual, pela IPAGRE, um trabalho que trata do seguinte aspecto: ações, desafios e oportunidades para a construção de cestas de bens e serviços com identidade cultural. Desenvolver a identidade cultural de um povo é simplesmente fazer com que ele se reconheça como realmente um cidadão de valor, como um cidadão que merece respeito, valorizar a atividade cultural da região, e isso vai enriquecer muito todo o processo. Sabe? Os pescadores, eles precisam estar inseridos como parte da nossa cultura, parte do nosso artesanato, parte da nossa sabedoria, da nossa história. Isso tem muito, a gente tem muito a aproveitar de tudo isso se a gente souber explorar, se a gente souber aprender com eles. A identidade cultural é muito importante. É preciso aproximar, então, instituições de pesquisa, tá? Trazer novos conhecimentos, trazer tecnologia para esse pessoal. Existem alguns pontos muito específicos que a gente pretende implantar e pretende estudar e trabalhar. Por exemplo, a instalação de pier na cidade, a cidade precisa, quebra-mares ou moles, para poder cuidar melhor das nossas praias. Trabalhar na questão do deck, que os pescadores já vêm falando, algumas pessoas já vêm solicitando um deck para que eles possam se apresentar ou fazer ali um tratado do peixe, um tratado do pescado, de forma higiênica, de forma segura, bonita, apresentável, fazer disso uma atração turística na cidade, uma a mais, na verdade, muito importante. E outra questão também muito relevante para a questão dos pescadores é a questão dos limites marítimos. Muito se reclama, muitos pescadores reclamam dessa questão, e a gente realmente, o poder público, precisa comprar essa briga, precisa se aproximar das entidades responsáveis e esclarecer essa questão. Botar limites, botar fiscalização. Não dá para deixar as grandes embarcações invadirem e levarem o sustento dos nossos pescadores. Muito bem, são 11 horas 14 minutos, 11h14, nosso cordial e saudoso bom dia para você que sintoniza com a gente. Nós estamos aí entrevistando o candidato a prefeito Aguinaldo Pacheco. Vamos já para a quinta pergunta, e essa vem da OAB, seção Garopaba, viu? Com relação ao saneamento básico, o senhor concorda com o projeto apresentado pela Casan e que está sendo muito questionado pelas associações da nossa cidade? Eu já disse isso, mas eu preciso repetir, não aqui, evidente. Com todo respeito aos profissionais envolvidos, o que a gente tem hoje em matéria de saneamento, em matéria de obras de saneamento, é uma vergonha. Não é possível uma cidade como a nossa, pessoas tão bem esclarecidas, aceitar tranquilamente uma situação como essa do saneamento. Uma obra que começou de ponta cabeça, como se diz, começou de trás para frente, várias tubulações, vários milhões enterrados aí no meio da rua. Não sabemos se vamos conseguir aproveitar esse material, esse capital. É muito dinheiro. Eu entendo que problemas acontecem, a gente sabe que a questão ambiental é polêmica, a gente sabe que a localização da subestação é polêmica, mas o poder público precisa encarar essa briga, precisa encampar, precisa tomar a frente disso tudo. Tá? Não dá para terceirizar o problema, ou não dá para dizer que o problema é do Ministério Público ou é do meio ambiente, não dá. Eu entendo que se o gestor ele precisa assumir o seu papel, ele precisa de fato comprar essa briga, matar no peito e dizer: eu vou resolver essa questão. Não dá para ficar pedalando. Bom, mas enquanto isso não se resolve,
a gente precisa, a cidade precisa continuar funcionando, a gente precisa continuar vivendo, precisamos de um esgoto. Então, dá para ir tratando, dá para ir fiscalizando melhor as nossas obras, as nossas fossas. Pouca gente sabe, mas toda obra hoje exige um projeto de tratamento de esgoto. E são bem feitos, os projetos são bem feitos. O problema é que nem sempre são bem executados. As pessoas hoje que estão à frente da secretaria, eu tenho acompanhado, está muito ligado à minha atividade profissional, fazem realmente um bom trabalho na hora de exigir um projeto bem feito, de exigir um bom preparo, exigir uma apresentação melhor possível na hora de planejar. Mas nem sempre a execução, nem sempre o acompanhamento da fiscalização faz valer todo esse esforço. Porque nada adianta, na verdade, você exigir de um profissional na hora do projeto o melhor trabalho possível se a execução não for acompanhada, não for fiscalizada e você não garantir que lá foi feito da mesma forma. Então, realmente, fiscalização é muito importante para que a gente possa ter um sistema funcionando. São 11 horas e 17 minutos, a gente vai dar uma paradinha, um break agora para os nossos apoiadores. Em seguida, voltando, o Sérgio Saraiva já vai fazer a sexta pergunta. Nós estamos entrevistando aqui. Não tem alguma colocação aí, Saraiva? Fica à vontade. Você vai precisar de um break? Vamos dar uma paradinha, tomar uma aguinha e voltamos já já. Tudo certo? Perfeito. Então voltamos já já. Na Garopaba dos Pescadores, são agora 11 horas e 19 minutos e estamos aqui de volta com a série de entrevistas com os candidatos das eleições de 2020, tendo a presença do candidato do PL, Aguinaldo Pacheco, já indo para, se não me engano, Sexta pergunta. Mas antes vamos dizer que até aqui esse nosso trabalho está sendo patrocinado ou conta com apoio cultural das conveniências Hope, da Óptica Luna e do Figueiredo. A pergunta vem de Marcelo Zanoni, presidente da SIG, da Associação Empresarial de Garopaba. Como será o comprometimento do eleito com a classe empresarial? Quais medidas serão tomadas para o desenvolvimento econômico sustentável de Garopaba? Muito bem. Primeiramente, é um jeito meu de trabalhar, e eu acredito que nesse caso se aplique muito bem. É preciso um levantamento de dados. Eu não faço ideia e eu não sei na cidade se alguém tem noção da quantidade de empresas, prestadoras de serviço, indústrias, comércio, que temos estabelecidos em nossa cidade. É um número muito grande, muito variado. A gente se depara de vez em quando com situações que chegam a surpreender, sabe? De imaginar que tem em Garopaba serviços que, enfim, nem passavam pela nossa cabeça. Então, a primeira coisa, muito importante, fazer um levantamento cuidadoso. Eu não sei se o sistema público hoje está preparado para isso, a gente precisa entender como é que funciona. É preciso aproximar desses organismos. Alguns deles têm entidades de classe, têm associações, outros não têm. É preciso motivar isso. As empresas estabelecidas, órgãos de serviço, indústrias, precisam realmente se organizar e o poder público precisa se aproximar dessas empresas, fazer esse levantamento, entender bem essa realidade, para daí poder entender as demandas, entender as necessidades, ver o volume de pessoa envolvida nesse trabalho, até mesmo uma coisa que é muito comum se falar, é importante valorizar o mercado e o comércio local. Bacana, muito importante, mas para que isso aconteça, a gente precisa conhecer. Às vezes a gente acaba saindo da cidade, por exemplo, em busca de algum produto ou serviço, porque não sabe que tem na cidade. Então, esse levantamento, esse mapeamento precisa acontecer, a gente precisa colocar isso à disposição da sociedade, do serviço público, ponto. Isso é indispensável. Bom, fazendo isso, a gente precisa estudar, trazer experiências bem-sucedidas de outras cidades. Nós temos várias. Não dá para sair inventando. Hoje em dia, com tanta tecnologia, com tanto estudo, você tem que usar experiências bem-sucedidas. Temos vários casos de cidades bem menores que a nossa, por exemplo, mas que bem trabalhada se desenvolvem de maneira muito mais eficiente que Garopaba. Repito, está tudo muito disperso,
tá? Nossa indústria, nosso comércio não estão se comunicando, a sociedade não sabe o que tem à sua disposição. Nós temos muitos profissionais altamente qualificados na cidade, precisamos aproveitar esse potencial. Muita gente jovem saiu da cidade, estudou, se aperfeiçoou, está de volta no mercado, está aqui à disposição, mas a gente não sabe, a gente acaba não tirando proveito disso. E é preciso tirar proveito, é preciso aproximar essas pessoas, tirar proveito. Precisamos incentivar, por exemplo, o desenvolvimento de novos negócios, sabe? Empreender. Tem muitos jovens na cidade altamente qualificados, mas que não tem um apoio, não tem um incentivo para, de repente, criar um negócio, empreender, arriscar. É preciso, talvez, criar algumas áreas específicas para isso, né? Já falamos em outras oportunidades, a questão lá da região industrial precisa ser bem explorada. Para isso, ela precisa ter condições, receber condições, né? Uma região daquela, por exemplo, que não tem um sinal de celular, não tem um sinal de internet, não tem um acesso decente, a gente não consegue ir por Garopaba, tem que dar a volta em outro município. Então, tudo isso precisa ser feito para que a gente consiga, de fato, alcançar um desenvolvimento inovador. 11 horas 24 minutos, 11h24, você acompanhando o seu nosso programa Falando Sério, e dentro dele, as entrevistas com os prefeitos, candidatos a prefeitos desta cidade. Lembrando que cada dia da semana nós teremos uma entrevista, e hoje o entrevistado é o senhor Aguinaldo Pacheco, do PL. Nós já estamos nos encaminhando para a 7ª pergunta desta entrevista. A 7ª pergunta, nós vamos elencar aqui, vamos ver o que diz a 7ª pergunta ao candidato. Ela foi encaminhada pelo presidente do CONDEMA, a presidente, a senhora Elisângela Bortoluzzi, e diz o seguinte: candidato, quais as ações prioritárias para o meio ambiente na sua visão? Novamente, eu preciso pontuar uma questão muito importante. Infelizmente, as últimas administrações, elas se perderam na falta de cuidado com o meio ambiente. E eu vejo com especial atenção uma questão que, inclusive, está sendo levantada nesse momento, né, por outros colegas, outras falas. Eu vejo com muita preocupação a pressa em atingir o progresso. O progresso ele é necessário, o progresso ele é inevitável, todos queremos uma cidade bem evoluída, mas não pode ser feito com pressa. Garopaba é uma cidade que precisa de vários reparos na sua estrutura para que o progresso aconteça de forma equilibrada, sem atropelos, sem danos ao meio ambiente, sabe? Preservando. Eu vejo com muita cautela, por exemplo, essa questão de... o pessoal fala aí de criar uma Secretaria do Meio Ambiente, por exemplo, né? Tem que cuidar com isso, porque Garopaba tem muito que melhorar, tem muito que cuidar, tem muito que preservar. A gente tem visto muita coisa errada, infelizmente, acontecendo. Então, quando tu tem muita pressa em criar novas ferramentas para acelerar processos, me gera preocupação. Nós vivemos uma cidade muito especial, né? Ela foi... enfim, ela recebeu... nós temos um patrimônio natural aqui belíssimo. Nós temos pessoas com muita boa intenção de fazer excelentes trabalhos pela sociedade. Nós temos pessoas qualificadas para isso. Nós temos um patrimônio cultural gigante e a gente precisa cuidar para que esse processo chegue de forma cuidadosa e equilibrada. Não dá para realmente sair correndo, criando leis. Muito cuidado, vejo com muita preocupação. Cultura e meio ambiente combinados são o nosso maior tesouro. Falo isso com toda certeza e com muita segurança. Quando você conseguir, de forma equilibrada, proteger o nosso ambiente, o nosso meio onde a gente vive, valorizar a nossa cultura, automaticamente tu começa a qualificar o nosso turismo. Começa a trazer para cá não só o turista de massa, aquele que quer a praia. É claro que Garopaba
quando fala em Garopaba, muita gente pensa primeiramente na praia. E ok, foi a praia que despontou Garopaba lá fora. Mas nós temos muito mais do que isso. A nossa cultura local, ela precisa ser realmente valorizada, a gente precisa entender tudo que nós somos capazes, toda a nossa história, valorizar tudo isso, juntar com o cuidado do meio ambiente, e aí você consegue um turismo qualitativo, muito mais expressivo do que a gente tem hoje. Com certeza. Saraiva, fique à vontade, é a 8ª pergunta. Na Garopaba dos Pescadores, são agora 11 horas e 28 minutos, e nós, com toda tranquilidade, vamos encaminhando a sequência do nosso programa de entrevistas. Na primeira série, nós vamos ter 3 séries de entrevistas. Essa é a 2ª entrevista da primeira série. Sim. Até o dia 9 de novembro, quase antevéspera das eleições, a gente vai estar entrevistando e trazendo novas respostas para as grandes questões de Garopaba. A próxima pergunta é da Associação do Centro Histórico. O que o senhor, se eleito, pensa em relação ao Centro Histórico? Gostaria de fazer aqui um registro. Muito do que eu disser aqui precisa estar relacionado quando eu falei dos pescadores. Até porque nós sabemos que a nossa colônia, ela está nessa região, né? Ali vivem os pescadores e realmente Centro Histórico, pescadores, está tudo muito ligado. Eu era para ter citado isso quando eu falei dos pescadores. Existe um discurso muito comum que diz que a gente precisa preservar o Centro Histórico. Ok, mas isso não basta. Tá? Tenho plena convicção de que falar apenas em preservação não confere, não dá a essa região o devido valor. O Centro Histórico, muito mais do que preservado, ele precisa ser acessível, agradável, ele precisa ter atrativos, precisa ser bem iluminado, precisa de mobilidade, precisa de acessibilidade fácil, precisa de incentivos, criação de negócios naquela região. A gente precisa querer visitar o Centro Histórico, criar calçadões, criar espaços de lazer. A gente vê em outras cidades a valorização dessa questão, cria-se calçadões, põe-se mesas para as pessoas mais velhas se encontrarem, jogar um dominó, bater um papo, passar horas de lazer. E isso o Centro Histórico precisa oferecer, mas precisa oferecer com segurança, precisa ter todas as condições para que a gente de fato tenha vontade de caminhar no Centro Histórico com segurança, visitar, por exemplo, Casa da Cultura. Imagina se a gente consegue implantar uma Casa da Cultura no Centro Histórico, concentra lá, não vou dizer tudo, mas parte da nossa história. Começa a valorizar, começa a trazer o nosso jovem para saber dos nossos passados, saber o que foi Garopaba. Nós temos em Garopaba muitos estudiosos, pessoas que escrevem, nós temos escritores, nós temos pessoas que estudam a história há muito tempo, fazem aí um trabalho paralelo. Esse pessoal precisa ser aproveitado, a gente tem que trazer eles para a utilidade pública. Esse trabalho desse pessoal não pode ficar no anonimato. Não é possível que meia dúzia só de pessoas se interessem por esse trabalho. É um trabalho belíssimo. Só que o poder público precisa aproximar, precisa criar condições para esse trabalho ser explorado de forma decente, ser apresentado. Cria feiras, cria eventos, cria palestras. Se a gente tivesse no Centro Histórico um espaço, não dá para sair fazendo projetos mirabolantes, mas você pega uma pequena travessa, uma pequena rua, faz ali um calçadão, cria um espaço bonito, bem aconchegante, você começa a criar nesse mesmo espaço eventos culturais, rodas de conversa, bate-papo, e aí você começa a divulgar isso, você qualifica aquele entorno. Se você simplesmente preservar, e preservar parece que deixa lá, cuidadinho, quietinho, não deixa destruir, não é o suficiente. Tá? Preservar só não é o suficiente, é preciso investir, é preciso trabalhar. Eu vejo realmente com muito carinho essa questão de pensar numa Casa da Cultura, ali no Centro Histórico. Penso que essa questão de mobilidade, acessibilidade, precisa andar junto, o poder público precisa investir nisso, com muito carinho. São 11 horas 32 minutos, nós vamos dar mais uma paradinha, um break, vamos tomar um pouquinho d'água, em seguida voltamos já com a entrevista com o nosso candidato aqui, Agnaldo Pacheco, já explanando aqui
sobre o seu trabalho. Já fez sua apresentação, já passou as informações de que devem ser relacionados ao seu mandato, no caso de ser eleito como gestor principal desta cidade. 11 horas 33 minutos, nós vamos dar uma paradinha, voltamos já já. Muito bem, são 11 horas 35 minutos, 11h35. Você ligado no meu, no seu, no nosso programa Falando Sério, entrevistas com os candidatos a prefeito da nossa cidade. Viu? Vamos continuar aqui com a nossa entrevista. Já estamos chegando na 9ª pergunta. A 9ª e uma pergunta com bastante repercussão para a cidade. Viu? Que diz o seguinte: quais os seus planos, se o senhor for eleito, é claro, para a educação do município? Ok. Da mesma forma como em outras secretarias, vamos tratar aqui a educação como uma secretaria, reconhecimento, valorização e identificação das potencialidades é o primeiro passo. A primeira coisa que eu me vejo fazendo, caso a gente tenha essa oportunidade, é de fato aproximar dos profissionais envolvidos, identificar as pessoas, saber dos seus desejos, saber como estão trabalhando. É muito comum, isso não só na educação, mas em outras áreas, às vezes a pessoa se encaixa num determinado modelo, está trabalhando, se acostuma, acaba se acomodando. Eu vejo hoje na cidade, nós temos excelentes profissionais, excelentes professores, e às vezes não estão sendo bem aproveitados na sua área, às vezes não permite, agrade, faz um encaixe. Então é preciso realmente você valorizar cada profissional. E quando eu falo de profissional da educação, queria fazer um parênteses aqui, eu não me refiro apenas a professores. Eu não sei se outras pessoas pensam dessa forma, mas no meu caso, vou dar um exemplo. Eu lembro com muito carinho, por exemplo, da dona Dalila, tia Dalila, na verdade, ela era uma tia minha, que era merendeira na escola. Era criado uma empatia, havia um clima de muito respeito. E eu acredito que, na verdade, isso ainda exista, mas eu não sei se com a mesma intensidade. Porque a escola, ela é a nossa segunda casa. Então, quando você aprende a respeitar os profissionais que lá estão, desde a pessoa que te recebe no portão da escola, pessoal da limpeza, merendeira, professores, secretários, até chegar ao diretor, e tudo isso exige uma hierarquia, é normal. Eu me lembro que a gente tinha pavor de ser chamado na sala da diretora, Deus do livre, né? Porque fez alguma coisa errada, chamaram na sala da diretoria. Então, mas assim, existia todo um carinho que envolvia as pessoas da escola. Eu não tenho observado com a mesma intensidade nos dias de hoje esse carinho, essa atenção. Eu vejo muito isolamento da parte dos alunos. Claro, a gente sabe que a própria tecnologia favoreceu muito isso, né? Os alunos ficam lá, cada um no seu cantinho, pouca integração, cada um olhando suas mensagens, fazendo suas lives, suas fotos. Está faltando, no meu entendimento, socializar um pouco melhor essa questão, sabe? Aproximar família e escola. A gente sabe que não foi um ano fácil para esse setor. 2020, infelizmente, é um ano que muitos de nós vai querer esquecer. Essa pandemia realmente criou muita dificuldade em diversas áreas. A educação, talvez uma das mais atingidas. Nós temos aí muitos professores e muitas famílias, na verdade, viraram até casos de sucesso. Conseguiram se reinventar, conseguiram fazer um excelente trabalho. Mas isso não é regra. Muitos tiveram dificuldade, muitas pessoas com pouco acesso à tecnologia ou com pouca habilidade com essa tecnologia tiveram dificuldades. O aproveitamento do ano letivo, ele não foi o mesmo para todos. Então, muitas famílias se deram bem, estão se saindo muito bem, outras nem tanto. Então, o novo gestor vai precisar, em 2021, olhar com muito carinho para todo esse
para todo esse resultado. Não sei ainda, isso precisa ser feito e avaliado pelos profissionais da educação, como equalizar isso, como avaliar. Não se sabe em que momento vamos ter todo mundo na sala de aula de novo, toda aquela conversa, toda aquela aproximação. A pandemia ainda é uma incerta, então é um desafio muito grande. Eu acredito que esse modelo de educação à distância muito vai ser aproveitado. Eu acredito muito que vai acontecer um misto daqui para frente. Muita coisa vai continuar acontecendo de forma virtual. Deu certo em alguns modelos, dá certo em algumas atividades, mas o presencial ele é indispensável, nós sabemos. A socialização, ela contribui muito, especialmente para os primeiros anos da educação, ela precisa acontecer. Quando você fala em educação à distância para um jovem, o pessoal do segundo grau, o resultado é um. Porque são pessoas que já têm a sua formação, já se socializaram, conseguem tirar proveito de uma forma diferente. Mas quando se fala de educação básica, pré-escola e os primeiros anos, tem que tratar isso com muito carinho. Eu penso que os olhos dos nossos educadores, dos nossos gestores de educação, precisam se voltar para essa questão. Precisamos ampliar oferta, por exemplo, de outros serviços. Vamos imaginar que a gente vai superar a questão da pandemia, com planejamento, com estudo, e tudo volte ao normal. Isso é uma suposição porque a gente não sabe. Teremos aí um novo normal. Bom, mas diante de uma nova realidade, de um novo normal, o que falta e que é muito importante na nossa educação? Precisamos ampliar a oferta de creches, necessário. Né? A gente sabe que a creche, ela tem muita influência na qualidade de vida de toda a família. Porque quando uma mãe consegue deixar uma criança numa creche e dessa forma, com segurança, ela pode sair para trabalhar, ela vai contribuir não só com a renda da família, mas com o desenvolvimento. Você diminui a questão da violência em casa, porque a gente sabe que muito da violência em casa é pelo tédio, é porque a mulher fica em casa cuidando, sempre aquelas tarefas repetitivas, cuida do filho, dá banho, faz comida, lava roupa. Isso gera, em alguns casos, a gente sabe que muitas mulheres fazem isso com prazer, muitos homens, sem reclamar, mas não são todos. Muitos gostariam de ter uma oportunidade de ir para o mercado, aprender coisas novas, ter novas experiências, e a creche, ela possibilita isso, ela dá a oportunidade. Se a pessoa quiser ou não, cada um sabe da sua vida, mas a creche ela é necessária nessa questão. Outros pontos que a gente precisa destacar, a educação inclusiva, né? Precisamos aí cuidar. A educação em Libras é um ponto que está no nosso plano de governo, a gente precisa fortalecer isso. Eu mesmo, hoje, em algumas situações, eu já passei constrangimento de não saber me comunicar com uma pessoa. Até tive experiências muito desagradáveis. Uma experiência mesmo me marcou muito. Eu cheguei um dia ruim, eu trabalhei na igreja, trabalho, né? Agora estou afastado por conta da candidatura, mas eu sou ministro da palavra da Igreja Católica, era coordenador de serviço lá na comunidade, e uma das minhas atividades era ministrar cursos de batismo, cursos de preparação. Eu me permito contar essa história, porque acho que eu tenho alguns minutinhos. E eu fiz vários encontros de preparação para o batismo, sempre com equipes, a gente foi preparado para isso. Mas aconteceu um episódio, cara, que me deixou assim realmente em choque. Num determinado dia, um curso acontecia na comunidade da Palhocinha, nunca vou esquecer esse dia, um salãozinho comunitário da Palhocinha, e chegou um casal da comunidade e eles não se comunicavam. Certo. Cara, eles vieram fazer esse curso. Quando eu me deparei com aquela situação, eu não tinha material para me comunicar com eles, porque a palestra, normalmente a gente não usava material escrito, era uma palestra, era uma conversa, e eu fiquei mal, eu fiquei desconcertado. Por sorte, né, eles estavam acompanhados, e aí o casal que os acompanhava acabou interagindo, facilitando, mas foi uma situação assim que me desconcertou naquele dia.
E eu sempre pensei que se um dia eu tiver a oportunidade de intervir num processo educacional, acho que a inclusão nesse sentido ela é fundamental. Eu não quero que outras pessoas, não quero que meus filhos, que meus netos, não saibam ou passem por situações dessa, que é muito desconfortante. A pessoa está ali, ela tem o mesmo direito, né, estava ali com o mesmo direito que os outros de aproveitar aquele conteúdo e eu não soube passar. Então, realmente, é um ponto que eu levo com muito carinho. E outras questões, né, como um ginásio poliesportivo ou uma biblioteca pública. Não dá para imaginar uma cidade do porte da nossa, com tanta cultura para explorar. Bastante. Já dava para ter pensado em implantar, né, uma biblioteca pública, um ginásio poliesportivo, um local que a gente consiga promover outras práticas esportivas, né, outro desenvolvimento. Com certeza. Perfeito. Da Garopaba dos Pescadores e de dentro do cartão postal da cidade, né? Sim. A sede da rádio é dentro do cartão postal da cidade. A gente está falando aqui da série de entrevistas com os candidatos das eleições de 2020, com apoio cultural das conveniências Hope, da Ótica Luna e de Figueiredo. Estamos entrevistando agora Aguinaldo Pacheco. E a última pergunta é esta: quais seus planos para obras no município? Muito bem. Garopaba, infelizmente, vive um crescimento desordenado. Não tem como negar, não estou aqui apontando o dedo para culpado A ou culpado B. Perdão. O sistema nos levou a isso. E acredito, claro, que a gestão pública precisava ter tomado a frente dessa situação e resolvido há mais tempo. Não dá para você acumular tantos anos de desordem quando se fala de crescimento. Garopaba, ela não se planejou. Existe um ditado que no nosso grupo a gente tem falado muito. É urgente planejar no longo prazo, mas é preciso pensar nas próximas gerações e não nas próximas eleições. Nosso problema, infelizmente, muitos começam a fazer planos pensando nas eleições. E é preciso pensar nas gerações. Quando você pensa nas gerações, você começa a pensar no teu filho, no teu neto, naquilo que você gostaria que ele vivenciasse lá na frente, que a gente pudesse ser lembrado por eles no futuro como pessoas que fizeram bem para a cidade. Eu tenho experiências, a gente tem, né, Garopaba, de alguns gestores passados, né, pessoas mais antigas, que deixaram um legado, fizeram coisas bonitas pela cidade e que hoje, bom, a gente gostaria de, num futuro, ser lembrado dessa forma, com carinho, como pessoas que desenvolveram determinadas áreas, ou, quem sabe, várias áreas da nossa cidade. Tá? Então, pensar nas próximas gerações realmente é imperial. Falta planejamento, falta agilidade, falta fiscalização. Eu já dizia, né, acho que numa outra resposta eu falei dessa questão. Nossa cidade, na área de projetos, até a gente tem uma boa regulamentação. O plano diretor, ele está adequado, claro que a gente vai revisar, né? Ele deveria ter sido revisado em 2020, a pandemia não permitiu, então o próximo gestor ele vai ter aí mais esse desafio gigante, e é um desafio mesmo, só que é um desafio, e eu já faço aqui o apelo em nome meu e também dos demais candidatos, porque um dos 6 vai se eleger. É um desafio que não é do prefeito apenas, a sociedade vai precisar se envolver. Planejar um plano diretor, revisar um plano diretor, é uma ação complexa. Eu participei como delegado da minha comunidade, eu era presidente da associação, e eu participei da revisão de 2010. E eu convoco, desde já, a sociedade como um todo, associações,
os organismos, o cidadão em si, que já comece a se mobilizar na sua comunidade, comece a organizar, comece a escolher pessoas para representar determinados grupos, porque realmente a revisão desse plano diretor, ele vai ser um momento ímpar na cidade. A gente sabe que muitas pessoas falam ideias diferentes para o nosso plano diretor. Existe uma ideia até um pouco errada ou errônea de algumas pessoas de achar que o plano diretor fala apenas do terceiro piso e fala apenas de construir prédios ou mais altos ou mais baixos. Não, o plano diretor ele vai muito além. É no plano diretor que você planeja a preservação, você planeja cuidados especiais com o meio ambiente, que você planeja toda uma orla. Não se discute, evidentemente, nesse momento e nos próximos anos, é preciso planejar muito Garopaba para que se pense um dia em elevar esse patamar aí de 8,5 metros e que, se acontecer, não será nunca nessa nossa nessa região central da cidade, né? Mas isso não é para já. Isso é uma coisa que vai demorar muito para acontecer. Nós temos muito para investir no planejamento, na estruturação, nesse problema aí do atendimento ao esgoto sanitário, né? O tratamento do sistema de esgoto precisa ser solucionado. Então, esse problema ele precisa estar totalmente equilibrado, equalizado. Precisamos pensar num desenvolvimento sustentável para Garopaba. Tá? Então, a revisão do plano diretor ela vem num momento realmente importante, mas que o cidadão precisa participar. Ele não pode delegar. É muito comum a gente fica reclamando, eu falava isso no começo da nossa conversa, quando o cidadão resolve ficar em casa, só criticando, só reclamando dos gestores, ou do vereador, ou do prefeito, ou do secretário, ele não está contribuindo. Tá? Eu e o Sérgio, meu colega ali, candidato a vice, os nossos vereadores, todos fomos motivados pela mesma razão, sabe, de realmente parar de reclamar, de entender que é a hora de fazer parte de uma mudança. A sociedade, ela, se não assumir o seu papel, e nos exemplos que deram certo, cidades menores, cidades maiores, a gente que às vezes sai para passear, visita cidades turísticas até menores que a nossa, a gente vê desenvolvimento, vê um atendimento acolhedor, vê respeito, coisas que aqui a gente não está no mesmo nível, poderia estar realmente melhor trabalhada essa questão. A gente precisa buscar a revitalização da SC, não tenha dúvida, é um tema que vem se discutindo aí nas ruas, tem que municipalizar? Olha, talvez, está na hora? No meu entendimento, não. Garopaba não está preparada para assumir o controle da rodovia. Garopaba precisa trabalhar muito em outras obras, né? Nós temos, infelizmente, obras grandes, vultuosas, paradas, que precisam ser retomadas. Além dessas, a gente precisa dar uma atenção a toda a questão da nossa mobilidade. Nós temos muitas ruas na cidade que precisam de cuidado. Se não é asfalto, mas é cuidado. Não dá para achar que cuidar da rua é só jogar o asfalto. Não, você precisa cuidar com a segurança, você precisa cuidar do entorno. Tem ruas que não comportam asfalto, mas você pode cuidar dela. Antigamente, nas ruas de estrada de chão, a gente tinha uma equipe que chamava dos conservas, né? Esse pessoal, não se vê mais os conservas, não se vê mais uma manutenção das estradas, porque tem estrada que ela não é pavimentada e não vai poder ser tão cedo, seja por questão de recurso, seja pelo tráfego na questão, mas dá para você cuidar. O calçamento, o centro histórico, a gente sabe que tem que preservar, por exemplo, os paralelepípedos ali, as pedrinhas, tem que manter. Mas dá para manter arrumadinho, dá para manter bem revisado, bem limpinho, meio fio pintadinho. Então, tem muito trabalho que precisa ser feito, e não são volumes grandes, não são grandes obras, não são grandes investimentos. Acho que falta, às vezes, um pouco mais de carinho com o serviço, um pouco mais de cuidado com o serviço público. Sabe, a questão da limpeza das ruas. A gente vê, e quando vê aqueles multirões, limpeza de rua, pintura de meio-fio, é tão bonito, que legal, estão deixando a cidade mais bonita. Só que isso tem que acontecer com mais frequência. Não pode ser só na entrada do verão. Não é só o turista que precisa ver Garopaba bonita. A gente vê isso normalmente na entrada de dezembro ou novembro,
Não, gente, isso precisa acontecer sempre. O nosso turismo hoje não é mais um turismo só de verão. A gente já tem turismo em boa parte do ano. Não temos ainda o ano todo um turismo qualificado como a gente busca. Mas já temos muita... e nós merecemos. Nós temos que entender isso. O cidadão de Garopaba merece esse cuidado, merece essa atenção da cidade. Não é só para receber o turista que a gente precisa se preocupar. Fazer uma manutenção permanente nas estradas, buscar apoio junto aos órgãos competentes, mobilidade urbana. Uma questão muito importante que eu não posso deixar passar. Cada vez mais a sociedade está se dando conta de que as ruas, a movimentação, ela precisa ser pensada no pedestre, no ciclista, naquela pessoa que usa uma cadeira de roda, nas mães com carrinho de bebê. A cidade, principalmente o centro urbano, ele precisa ser voltado para isso, para a caminhada, para o ciclista, para os carros. Eles precisam perder um pouquinho de espaço. A gente precisa começar a trocar. Vamos deixar o carro um pouquinho mais afastado, vamos caminhar um pouco mais. Mas, claro, você só vai conseguir isso se o poder público oferecer estrutura. Ciclovia, ciclofaixa, calçadas decentes. Vamos fazer um mutirão de calçadas. Infelizmente, no nosso centro aqui tem várias regiões, vários pontos que você não tem calçada. Você é obrigado a caminhar pelo meio da rua. Já é hora de pensar nisso, já é hora de encampar essa briga. Nós temos outras questões estruturais muito importantes da cidade. Nós temos um detalhe, por exemplo, que eu não sei se meus colegas vão lembrar, mas nós estamos a praticamente 30 dias de mais um feriado, o 2 de novembro, o famoso dia de finados. Quando chega finados, todo mundo lembra da questão do cemitério. E só lembra nessa época. Ai, que pena, não temos um cemitério. Então, vamos planejar, gente, vamos investir na melhoria do nosso cemitério. Não tem como tirar ele dali agora. Ok, vamos qualificar, vamos melhorar as instalações, vamos planejar a instalação de um cemitério novo. São obras estruturantes, necessárias, fazem parte do nosso desenvolvimento, não tem como fugir disso. Não dá para fechar os olhos e só lembrar no dia 2 de novembro. Não dá. Em Garopaba, a gente precisa pensar com carinho na nossa cidade, todo dia, o ano inteiro. Muito bem, são 11 horas e 57 minutos. Rapaz, o tempo passa, barbaridade. Saraiva, já estamos nos encaminhando para as considerações finais, né? Nós temos ainda 3 minutos para as considerações finais do candidato, né? Com toda tranquilidade. E só interessante, me permite o candidato, dizer da continuidade do nosso trabalho aqui, que a gente pretende levar até o dia 9 de novembro, antevéspera, né? Praticamente das eleições. Na primeira série de entrevistas, tivemos ontem Luizinho, teremos amanhã Carlinhos, do MDB, na quinta-feira Rodrigo, dia 1º, Gisiel no dia 2, sexta-feira, e Júnior Abreu, dia 5, na segunda-feira que vem. Tá? É a continuidade dessa primeira série de entrevistas que encaminha as mesmas perguntas para todos os candidatos, permitindo que nossos ouvintes se situem sobre as propostas de cada um. Considerações finais, então, do candidato Aguinaldo Pacheco, do BR. Muito bem. Quero, então, aqui registrar o meu muito obrigado, Sérgio Saraiva, Júlio Pires, a equipe. Obrigado pela oportunidade. Realmente é um ato democrático, necessário e muito importante. Convido as pessoas a vir conhecer o nosso grupo, o Partido Liberal, representado aqui por mim, pelo Serginho do Seguro, toda a equipe de vereadores, todos os nossos apoiadores. Nossa proposta realmente é oferecer um trabalho alternativo, um trabalho diferente, uma campanha com poucos investimentos, e por isso a gente precisa realmente de apoio, de aproximação. Nós precisamos que as pessoas nos conheçam os nossos valores, e que fique claro, valores não se negociam. Tá? Ética não se negocia, não se faz concessões. O eleitor precisa ter muita atenção com promessas, com negociações. Quando se fala em compra de voto, não se fala apenas troca por dinheiro. Quando você cede, ou quando você promete o seu voto, ou um compromisso com alguém pensando numa vantagem pessoal, por tabela você já está fazendo uma negociação de voto. Então evite isso.
Garopaba não precisa disso, nosso povo é educado. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia. Muito bem, obrigado a você também, candidato. Sucesso na sua campanha. E com certeza nós continuamos aqui com a série de entrevistas. Obrigado mais uma vez. Saraiva. Parabéns, Júlio, pelo programa. Obrigado a você também, Saraiva. Direito, bem, Com certeza. com boa fé, né? Cheios de boa fé. Obrigado a Carlinhos por ceder o espaço aí do seu programa. Estamos de volta amanhã com mais uma entrevista. Amanhã o entrevistado será o Carlinhos Nestor, do MDB, na quarta-feira, dia 30, amanhã às 11 horas, sempre pontualmente. É isso, Saraiva? Certo. Muito obrigado e até lá, minha gente.